Esse vídeo é respondendo uma pergunta que foi feita, né, sobre o que para nós era a servidão ao divino e, e como se tratava de um arquétipo ali, de um irmão, na qual linkou o coletivo comigo, assim, um pouco da caminhada dele. Foi respondido num aspecto mais pessoal, porém acredito que se acopla e pode ajudar a sintetizar muitos outros que estão nesse mesmo momento. Por isso que eu estou recortando aqui, né? Se foram áudios de WhatsApp, né? Eu respondendo via WhatsApp. O áudio não vai estar na melhor qualidade, mas eu vou recortar aqui, fazer uma breve edição, tentando sintetizar algumas coisas aqui também com as imagens, para que tudo isso fique um pouco mais claro. Arro? Então, meu chai, não sei se é só essa a coisa que você queria falar, mas isso é uma pergunta muito ampla, porque isso inclui muita coisa, inclui a concepção do que é Deus, inclui a concepção do que é uma constatação cognitiva, né? Inclui a estrutura da consciência, como que os momentos são gerados e o porquê desses momentos serem eternos e se repetirem através das vidas das almas. Inclui a compreensão do verbo, do processo eterno, que sempre é o mesmo, né? Esse processo da Toros, o processo da Trindade, da construção da geometria sagrada e como ela se manifesta no tempo, que é a obra, que é o presente de Deus para nós aqui na Terra. Inclui a concepção do que é a Terra, do seu formato, de inúmeras coisas, sabe? Porque existe a promessa, aquilo que o tempo não venceu. O tempo venceu todos os homens grandiosos que se acharam grandes, todos os homens que se acharam imensos, mas a promessa permanece viva. E esse processo messiânico, esse processo da cristandade, que se representa nesse giro, né, de 7.000 anos que a gente vem vivendo, pós-Ragnarok, do último reino de Atlântida, se manifesta, né, se linka nas linhas do tempo, fazendo com que a vida, né, a constatação da vida faça sentido. Né, todos os tempos se reúnam em um só ponto. Esse é o ponto comum. Assim como a vida se manifesta através do sol, nós se manifestamos através do verbo, que é o verbo que constata e nos dá a direção através do vazio do nada, que seria só a gente dando de frente consigo mesmo, sem forma e sem caminho. Então, o serviço a Deus inclui entender tudo isso, entender como as coisas acontecem, para então você estar de fato consciente nessa direção. Aí existe a forma mais, vamos dizer, binária de explicar tudo isso. Que é fazer o bem, cara. Que é estar ali sendo o que é. Só que fazer o bem sozinho, dentro desse escuro, desse mundo perdido, é como uma pequena vela ali no meio de uma imensidão de escuro. Você mantém a sua Taurus ali, até onde você consegue ver, limitadamente claro, com essa velinha. Porém, quando a gente compreende que se a gente unir todos os fogos de todas as velas em um caminho, em uma direção, em uma verdade, né? Um ponto onde todos cedemos, porque se cada um for criar sua realidade, uma realidade esbarra na outra, né? Tem que ter um ponto comum, tem que ter a honra, não é só amor, né? A honra é, puta, eu queria muito estar lá criando, sendo tudo que eu poderia ser, mas calma, eu tô segurando aqui junto com aqueles que entenderam isso, tudo que eu entendi, e aqui a gente está construindo um reino, uma verdade, algo a se compartilhar, algo que faça sentido, não só nosso sonho individual. Então, essa pergunta inclui tudo isso, meu chai. E não dá para eu te responder em pouco período aqui. O que dá para você confiar, né, sentir no coração, com humildade, porque a porta é estreita e para passar nela é necessário um renascimento. Porque tanto eu quanto você, antes de chegarmos no verbo, tínhamos muita bagagem. Você também tem muita bagagem, você tem uma jornada e uma caminhada, pessoas que confiam em você, que te veem de certa forma como um mestre, assim como era comigo. Mas a partir do momento que eu me deparei de frente com essa direção, eu tive que deixar muita bagagem para trás, me recolher com humildade
e entender que de nada eu sabia. Eu só achava que sabia. E é isso, meu tchau. Basicamente é isso. É um tema muito amplo. Não sei se você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo, mas um dia isso tudo se torna claro. E que, de alguma maneira, né, perceba que esse caminho já está acontecendo. Os justos já estão se reencontrando, né, o arrebatamento está em andamento, porque está tudo se cumprindo. O Verbo já está na terra caminhando, aquele que porta a luz, né? E essa união é real, é mais do que palavras. De fato está acontecendo. Para isso é necessário a compreensão de muita coisa, né? Entender o giro da consciência de Apocalipse a Ragnarok, entender como Deus se manifesta, como ele respira no tempo e o porquê que há tempo para a gente estar se autoconstatando, se autoexperienciando. E tem quem tem essas respostas, e assim eu aprendi, entendi, me autoconheci, e assim o Verbo de fato reluz em nós também, porque reconhecemos algo maior do que nós. Essa é a grandiosidade da vida. Muitos querem tirar da conta final esse ponto messiânico, mas já é um momento infantil da consciência, onde você quer ser seu próprio Deus. Já é um momento Israel aí, né? Aquele que luta com Deus, aquele que quer criar seu amanhã. Aqui não. Aqui a gente simplesmente entregou o amanhã a Deus. Para que exista o eu sou, necessita existir o eu serei. Que já é amanhã, ele já é Deus. E o eu serei significa Yahvé. E ao mesmo tempo Israel, que é esse ponto do povo binário, o povo da terra, que se personifica agora no sionismo, né, nos falsos judeus, já é esse ponto da luta com Deus, de querer controlar seu amanhã, de querer ser a centelha divina, como vivem nos ensinando. Porque aquele que expandiu de fato, que tocou no divino, seja com enteógeno, seja da maneira que for, né? Ele sabe que quando você chega lá em cima, ou lá embaixo, perspectiva, porque lá em cima, lá embaixo já é binarizar o processo, mas entenda o que eu estou falando por trás das palavras. Quando você chega ali, de frente com aquilo que é, você percebe que para todo local que você dá, você cai em si, porque esse momento é um momento agonizante. Por isso que se chama peia, porque você quer voltar, você quer o básico, você quer respirar, você quer estar aqui presente, você quer estar aqui vivo. E aí você sabe que o que Deus segura é barra, porque é ele com ele mesmo, a todo momento. E para ele também se autoconstatar, não cessar o movimento, ele vai ecoando, é o ponto círculo ali, né? Começa de um ponto, esse ponto se orbita, vira um círculo, e assim vai se orbitando, né? E vai ecoando até formar a camada da Torus lá, onde a gente está protegido na obra, onde a gente pode estar caminhando, tocando uma flor, né? Onde a gente pode estar caminhando, plantando, colhendo, vivendo, respirando, fazendo um som, né? Porém, tudo que a gente pode fazer dentro dessa obra pertence a um padrão, que é o 7/12, que é a compreensão da estrutura da cognição mental. É a assinatura de Deus no tempo, partindo da Trindade, que é a forma que dá para se conceber Deus no tempo e espaço, entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é a reta do Pai, ele é o círculo da Mãe, e ele é a união desses dois pontos através do Filho, né? E assim ele mantém um movimento perpétuo, porque um joga a existência para o outro a todo momento, gerando assim um eco consistente que não se perde. Então você pode ver a conversa de Pai, Filho e Espírito Santo como um diálogo, porém ela é o que é. É um movimento não parando, se autoconstatando, para que a gente tenha sempre duas polaridades, duas perspectivas para se olhar, dual, né? E tem a terceira presença que observa e escolhe. Então isso já é a santidade viva, se manifestando através do homem. Mas tudo parte do Filho. E o Filho é o mergulho ali do vermelho. Você pega as cores, o arco-íris, dá para se explicar com as notas musicais, né, que são sempre 7/12. 7 com 5 intervalos, gerando 12. E aí você pega através das cores, né, o mergulho do azul no vermelho gerando violeta, que é a transmutação, né, que é esse ponto messiânico que vem sempre para dar direção para todas as outras cores. Porque cada um de nós segura um ponto, uma cor, uma tonalidade específica. Por isso que aqui na escola a gente tem as casas. Existe a casa Ru, a casa Ra, a casa Ptah e a casa Ka. São as 4 possibilidades de interação da consciência que, se somatizando, são infinitas. Mas elas se manifestam através desses princípios ali, né? Então,
cada um de nós representa uma cor. Assim como no arco-íris, a nossa força de fato está naquele ponto que cedemos, a nossa união. Porque o vermelho é vermelho, ele é verdade sendo vermelho, o azul é azul, ele é verdade sendo azul. Porém, quando a gente cede, compreende que tem algo que nos enlaça, que une as nossas pontas ali, que faz com que a nossa vida faça sentido de fato, sem ser uma esquizofrenia onde a gente não tem direção, achando que tem, né? A gente começa a honrar. E aí nasce a hierarquia natural. É o rei dos reis. Então, é necessário entender essa estrutura cognitiva que se manifesta no tempo para que a gente tenha possibilidade de interação e consiga estar aqui gratos pela obra. E aí a gente olha para tudo isso e para de querer lutar com Deus ali, com aquele momento Israel, sabe? De querer criar seu amanhã. A gente percebe que isso já é fruto deles, de um controle mental através dos gentios que, por terem de fato usurpado o conhecimento, faz com que a gente nasça em famílias desestruturadas, em relacionamentos desestruturados, e a gente não tem uma direção, não tem uma herança consciencial. A gente nasce de fato no escuro, e aí deixando o escuro, não tem direção, e volta para esses momentos eternos, e ali fica só naquele loop. A consciência não se autoconstatando, porém a resposta é quem pergunta. Então você tem que mergulhar dentro de si para entender. E é além do que eu falo, é aquilo que você sente. Você sente que é coerente, porque você sabe. Tem alguns pontos ali que é um pouco difícil dar o braço torcer, eu sei, eu compreendo. Comigo também foi um pouco mais complicado. Querendo ou não, você tem um corpo grande, muita coisa aí no seu coletivo, das pessoas que estão ao seu redor. Porém, está acontecendo. E se você for um honesto, um sincero, de coração, você vai reconhecer que está acontecendo, porque eu não posso enxergar com seus olhos. Eu posso te apontar a direção, mas você tem que ver e trilhar. E aí você sabe onde encontrar. Porque muitos vêm, né, pegam tudo isso que está sendo dito e usam nas suas vidas, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não parasitar a obra, não parasitar a Deus, porque esse é o momento que a obra mais precisa de nós, que Deus mais precisa das nossas companhias, colocando energia em algo realmente palpável, em algo que realmente faça sentido, em uma obra que seja de fato consistente e que prepara caminho, né, para o arrebatamento de muitos, para depois de todo o processo turbulento que vai acontecer nesse teatro, ser anunciado a volta, ser anunciado o reino, cumprindo assim as profecias que venceram todos os homens que ousaram lutar contra elas. Então, é aquilo que é, meu irmão. Eu sei que você tem capacidade de entender tudo isso, por isso que eu tô te falando, senão eu nem estaria aqui gastando minha energia, porque eu não tô por brilho, eu não tô para parecer algo, eu não quero parecer nada. Eu simplesmente vivo e defendo aquilo que é maior do que eu. Se algo te fez vir até aqui me perguntar isso, e algo fez com que eu estivesse te falando tudo isso, é porque era para ser dito. E com Deus eu não luto, eu simplesmente cedo. Ele que decide. Tudo de melhor que eu pude ter feito nessa vida não fui eu, foi Ele. Porém, os erros fui eu. Então, nós somos o erro para que Ele seja o acerto. E é esse o caminho, né? Essa é a honra, que não é só amor, que muitos confundem. E nesse mundo New Age, good vibes, sabe? Eu consigo reconhecer, porque é por um local que eu já passei. Eu tive que me desfazer, tive que entender. Eu sei que é muita bagagem, a gente tem muita coisa a se rever, mas as coisas são como são e Deus nos dá força quando nele confiamos. E você desdobrando, você entendendo, você tendo humildade para reconhecer tudo isso, vai trazer muita gente. Mas para isso é necessário, de fato, a humildade genuína, a humildade sincera. O reconhecimento, o renascimento sincero. E eu sei que, de alguma forma, você não se ofende quando eu te digo isso, porque você sabe que eu não falo por mal ou binariamente. Eu estou falando com a sua alma. E é assim que as coisas são. Então é isso, meu irmão. A gente está lá no site, a gente está fazendo a parada acontecer. Tudo isso já está respondido lá. Daqui 2 dias a gente recebe várias pessoas aqui, vamos ter um mutirão. A gente está em constantes desdobramentos. A Atlântida está sendo erguida, o arrebatamento está acontecendo, a volta vai ser anunciada. Está feito o convite. Que você não parasite tudo isso. Seja honrado de reconhecer que tudo isso também precisa da sua ajuda.
Porém, todos nós somos substituíveis, porque não há nada de novo por cima da terra. Tudo que a gente acha que a gente faz muito bem, alguém já fez melhor. A grandeza não está em nós, está em Deus. Porque se Deus não quer, a gente nem levanta da cama. Uma coisa que a gente trata muito aqui, que a gente percebe que as pessoas mais espiritualizadas, mais New Age, travam muito, porque elas acabam acessando muitos desses nichos, dessa matrix paralela, que é essa matrix New Age, e aí acabam brisando que existem vários planetas, vários seres, várias raças, que existem vários planos, mas tudo isso cai naquilo que eu te expliquei no áudio anterior. Tudo esbarra nessa estrutura cognitiva. Entre o nada e o tudo existe o tempo, e não há nada dentro desse processo que fuja dessa estrutura cognitiva, porque a estrutura cognitiva está dentro daquilo que chamamos de átomo e dentro daquilo que chamamos de sistema solar. É o mesmo processo, repetindo tanto em cima quanto embaixo. E nós, ao meio, refletindo, já formando essa trindade, né, percebemos que tudo que procuramos afora, tudo que constatamos afora, já está dentro de nós. A resposta é quem pergunta. Então, nada foge da reta e do círculo, da lógica e do abstrato. Nada foge disso. Então, por exemplo, para a gente mentalizar um planeta ou qualquer coisa do tipo, a gente já depende desses fatores, dessas questões. A gente já depende dessa estrutura cognitiva, desse processo eterno da consciência para constatar. Então, tudo que a gente procura ou traduz fora, na verdade, somos nós mesmos. Em determinado momento da nossa jornada, para que a gente entendesse ou constatasse com a nossa limitação daquele momento, a consciência se manifesta para nós de várias formas. Numa expansão com a ayahuasca, tem pessoas que veem seres de luz ou seres extraterrestres ou qualquer coisa do tipo. Porém, todos os fatores que incluem a constatação de uma outra vida já está dentro de nós, dentro dos reinos que vivem em nós, que já é desde o reino atômico ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, ao reino humano e ao reino dévico. Então, para você mentalizar um outro planeta, você já tem que mentalizar aquilo que conhecemos como matéria. Para mentalizar um planeta de cristal, a gente tem que mentalizar já algo do reino mineral. Para mentalizar qualquer coisa. Isso é uma forma de aprisionar as pessoas. Porque o que acontece? A informação é assim, a salvação é individual. E aí, você se salvando individualmente, você vai para um planeta mais evoluído ou qualquer coisa do tipo. Isso anula a nossa união no agora, fazendo com que essa evolução que a gente busca lá longe, lá fora, já existe em nós, essa compreensão que a gente busca lá longe, lá fora, depois que a gente morrer, já habita em nós. Então, o reino é aqui. E por que foi dito lá atrás, não, meu reino não é deste mundo? Porque já não é desse mundo corrompido, já é o novo, né? Já é o recomeço. Já é parte desse processo. Então as pessoas travam nisso. Só dando um adendo sobre isso que foi falado no áudio, e porque naquela época, quando Cristo falou isso, era um outro momento da consciência, né? Era o momento do sacrifício. E esse sacrifício é que faz com que nós nos unamos agora, né, com uma só direção, entendendo que o momento da morte foi vencido ali, a gente não precisa ir lá até ele, né? O renascimento já é em vida, para então, com todos esses pacotes de informação que foram nos dados através das linhas do tempo, de todas as voltas, a gente se reencontrasse aqui hoje e tivesse forças para reconstruir esse reino, com uma direção sólida. Tudo que você consegue ver afora já está dentro dessa estrutura cognitiva, desse processo temporal, que é o 7/12, né? E nada foge disso. Então não há lá fora. E sim uma interpretação, um holograma onde a gente interage, né? E é vivo, é real, não é só, sabe? Ao mesmo tempo que é um holograma, que é a consciência se autoprojetando ali afora, também é real. Porque a gente toca, a gente sente, a gente está podendo ter esse diálogo aqui e agora. Através de uma nuvem que já usa todo esse conhecimento, porque a internet é invisível. E como que ela está nos conectando aqui? Essa é a nuvem. E diz que Cristo voltaria das nuvens. Mas as pessoas estão esperando o Goku, talvez, né? Que ele venha de nuvem do céu, né? A nuvem é isso, é o local onde a gente pode se encontrar, né? Onde todo o conhecimento está ali, basta você ter olhos para ver e coração para sentir, entende? Então muitos travam nisso, né? Existem vários planos, vários locais. Quando eu morrer eu vou para um local mais evoluído. Não, não é. O que é a consciência se autoconstatando.
O humano é imagem e semelhança. Através dele, a consciência se autoconstata no tempo. O animal tem a forma que tem, a floresta tem a forma que tem, e tudo ao redor tem a forma que tem. Senão seriam só átomos, e nem esses átomos poderiam ser constatados, porque eles necessitam do observador para que a forma seja dada. Então a gente trava nisso, né? As pessoas travam nisso, e é uma das coisas que a gente acaba desmembrando muito bem. Porque com isso, é natural a pessoa acreditar que a salvação é individual e que ela tem que seguir ali, né, cegamente, porque depois daqui ela vai ir para um local mais evoluído ou qualquer coisa do tipo. E aí brisa em arcturianos, pleiadianos, sabe? Mas tudo aquilo é a própria consciência autoconstatando. Daí a pessoa fala, eu canalizei um ser. Mas não, ela está apenas conversando com si mesma, mas como ela não é coerente no tempo e espaço, ela precisa terceirizar a coerência que existe nela, porque senão as pessoas não levam a sério, entende? Mas não que seja uma parada consciente, as pessoas até confundem, bugam, acham que sentiram presenças externas, mas o que há é você se autoconstatando. Então, tudo que eu estou dizendo é um reflexo daquilo que você já pensou um dia, já constatou um dia, e agora você vê coerência através das palavras do próximo. E aí que está o nosso encontro, nosso ponto comum. E aí que está o reino, que está a verdade, que está a reunião dos justos, que está a promessa de que tudo tinha sentido. Estava tudo escrito. A gente que nunca teve olhos para ver.